TV Câmara, a TV do povo de Natal. Fala galera, muito boa tarde, estamos ao vivo começando mais uma edição do Câmara Esportiva nesta terça-feira agradável na nossa capital Potiguar. Como é que você tá? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Então fica à vontade, já estende a rede, arma a rede, fica ali no sofazinho. Você já almoçou, não almoçou? Acompanha, ou pode acompanhar pelo canal 10.2, canal digital da TV Câmara Natal, ou até pelo YouTube, na TV Câmara Natal, nosso canal no YouTube. E hoje vamos falar, claro, desse empate com sabor de vitória, eu diria, tendo em vista o contexto, né? Como que o ABC vinha se apresentando, não sequer conseguindo chegar à decisão do segundo turno do Campeonato Estadual, muita gente desanimada, muita gente desconfiada, e o ABC vai lá e consegue um empate, podendo até vencer, poderia ter vencido a Ferroviária de Araraquara. Vamos também debater aí a tabela da Série D da competição nacional. Já dá meu boa tarde aqui para o Pedro Neto. Boa tarde, Pedrão. Boa tarde, Hugo. Boa tarde a você que está em casa nos acompanhando. Pois é, Hugo, a tabela já, toda ela saiu, né? A tabela da Série D, nossos 3 representantes na Série D, América, Santa Cruz e Potiguar, estreiam nesse final de semana. O América estreia no domingo, jogando fora de casa, contra o Maracanã. O Santa Cruz joga no sábado, no estádio Barretão. E o Potiguar também estreia fora de casa, jogando no domingo. Então, América e Potiguar jogam no domingo e o Santa Cruz no sábado. Mas começando o programa de hoje mostrando esse empate do ABC no estádio Fonte Luminosa. O ABC que saiu atrás do marcador, mas conseguiu o empate e poderia até ter virado. Temos aí lances da partida. Vamos acompanhar, Igão. Por gentileza, tá aí. A Ferroviária, Pedro, aproveitando o fator casa e pressionando, né, nos instantes iniciais da partida, forçando boas intervenções do goleiro Carlos Eduardo. Teve esse lançamento longo para o Manuel invadiu a área, fez o cruzamento, mas errou o passe, na verdade. Foi a melhor oportunidade, antes da Ferroviária abrir o placar, foi justamente esse aí. Foi muito mais até do que esse do Gabriel, né? E aí a Ferroviária explorando ali as jogadas com o Vitor Barreto, com o Vitor Gabriel, tá ali um cruzamento na área e essa falha clamorosa do Wesley Santos, que simplesmente quis dar uma de Beckenbauer. O que é que passou pela cabeça do Wesley Santos? Veja só, Pedro. Se você souber, me avise, por favor. Olha, Hugo, eu não tenho hábito, eu sempre digo isso. Todos nós erramos, né? Todos nós erramos e o Wesley, ele errou e errou feio, infelizmente. Mas é o tipo do erro que não cabe, cara. Pô, Beck, se eu sou o zagueiro, o nome que você queira dar, se eu sou o último, cara, eu tenho 3 opções. Ou eu dou um bico pro lado, ou eu, como diz o outro, ou eu isolo a bola, tá? Ou eu recuo pro goleiro. Aí foi uma grande... Olha, essa jogada aí, muita gente ontem... Pedro, o Juan perdeu um gol sozinho. Não, para mim ele não perdeu o gol. Para mim, na realidade, reflexo do goleiro, foi reflexo do goleiro, cara. E aí ele se redimiu, né? Porque a torcida já estava pegando muito no pé do Juan, depois dessa chance, onde o goleiro cresceu para cima dele. E num sem pulo, né? Um chute de virada ali na meia-lua da grande área, surpreendendo o goleiro Saulo. O ABC, logo na sequência, quase virava também. O próprio Juan, né? Com o próprio Juan, ali na sobra. O lateral Manuel arriscou de longa distância, forçando o Saulo a fazer uma outra intervenção. E teve também esse chutaço. Defesa de o Alisson, tá? De canhota, hein? Exato. De canhota. Defesaço. E aí, Pedro, inclusive mostra que é importante o Alisson ter essa liberdade para jogar ali nas entrelinhas, jogando perto do gol, porque ele realmente finaliza muito bem. Eu não gosto, Hugo, eu já disse aqui várias vezes, do Alisson como esse falso 9. Eu prefiro como ele atua no segundo tempo, flutuando por todos os lados do campo. Você viu o Alisson... Liberdade, né? Exatamente. No segundo tempo, tá? O ABC como no todo, o ABC fez a partir dos 35 do primeiro tempo e do primeiro minuto do segundo até os 20, o ABC foi melhor do que a Ferroviária, parecia que quem jogava em casa era o ABC, pressão e tudo mais. E o Alisson, os primeiros 35 minutos, ele estava muito preso entre os zagueiros. E eu já disse aqui várias vezes, não me agrada, porque ele é um jogador
é que tem muita qualidade. Quando você tem o Alisson como falso 9, primeiro ele joga de costa para o gol, não dá. Segundo, o principal, que é uma das principais características dele, que é justamente esse chute, né? Ele tem dificuldade porque ele está no meio dos dois zagueiros. Agora, quando você tira o Alisson da área, que ele consegue enxergar os companheiros, fica mais fácil, bem mais fácil mesmo. Então, eu gosto do Alisson, eu prefiro o Alisson, ele flutuando. Agora, quem me agradou muito ontem, Hugo, inclusive eu escolhi como melhor em campo, foi o Gabriel. Gostei muito da estreia do Gabriel. Parecia assim já conhecer os seus companheiros, jogador insinuante, leva para cima, passes curtos, passes longos, sabe? Aqueles driblezinhos bem interessantes. É um jogador que, se ele não tivesse cansado, eu o teria mantido em campo. Mas, pelo que deu para entender, ele cansou e o técnico fez a alteração. Mas, sem dúvida nenhuma, Felipe também, lateral direito. Me agradou também. Também. Só que o Felipe me pareceu muito mais um ala do que um lateral. Tanto é assim que na última alteração, na penúltima, aliás, alteração, o que é que fez o Marcelo Cabo? Deixou o Felipe em campo, colocou ele na segunda linha, colocando o Yuri na primeira linha, né? Para marcar, porque o Yuri marca mais forte que ele. Depois ele estava tão cansado que aí teve que tirá-lo, colocando o Turhan em campo. Mas o ABC não foi primoroso, não foi uma partida assim exuberante, mas sem dúvida nenhuma, para aquela equipe que nós esperávamos, eu falo sempre por mim, que eu esperava, que eu temia do ABC Futebol Clube, o ABC até me surpreendeu positivamente, Hugo. Pois é, o Pedro Felipe também entrou, até que quase fazia aquele gol, né? A bola pegou na trave e na sobra o Juan acabou concluindo. Agora é um jogador que é grandão, Pedro, mas me parece que não é um 9, né? Ele gosta de jogar pelos lados, com a passada larga. Inclusive, Pedro Felipe, do chute, eu pensei que tinha sido o Alisson, até citei o Alisson, né, no meu comentário, na minha coluna, no meu blog, mas não foi. Foi o Pedro Felipe. Mas, sem dúvida nenhuma, a tendência, né, eu acredito que a direção do ABC está esperando, né, essa liberação dessa grana, desse dinheiro, para fazer novas contratações. O Wellington Reis já deve estar à disposição no final de semana. Quem não jogou ontem, quem não viajou ontem, quem não esteve em campo ontem foi o Adrian, tá? O Adrian não esteve em campo ontem, Tanto que foi sacado no intervalo, né? Na emissora que eu trabalho, de rádio, né, com 25, 30, eu falei, olha, se ele não mudar a postura dele no intervalo, tem que sacar. Na emissora que trabalho também, Pedro, eu me surpreendi com a escalação. Também. Porque eu não esperava 2 meias de ligação. Eu esperava um volante, um terceiro zagueiro. Exato. Né? Eu também não esperava. Eu até disse isso, me surpreendi. Deixa eu também jogar aqui um pouquinho de Wesley. A falha do Wesley foi uma coisa ridícula. Agora, todos nós falhamos na vida. Eu falho, você falha, todos nós falhamos. E o Wesley, sabe, falhou feio, mas ele tem crédito, ele na realidade, eu entendo que não é por causa dessa falha que deve perder a posição, de forma nenhuma. Eu entendo que o ABC Futebol Clube, por ser uma estreia, Série C, a equipe vinha muito desgastada, o elenco vinha muito desgastado com o torcedor. Esse empate foi importante até mesmo para o jogo do próximo sábado às 17 horas no Frasqueirão contra o Náutico, porque isso dá um pouco mais de ânimo ao torcedor alvinegro, até porque depois o ABC sai com um compromisso muito difícil. Contra o Atlético, né? Contra o Atlético, né? Fora de casa. Então não é uma tarefa fácil. Então, vamos torcer para que mais contratações cheguem até sexta-feira, que o Wellington Reis esteja à disposição para que possa atuar no próximo sábado. Temos a entrevista concedida pelo técnico Marcelo Cabo após o empate, vamos acompanhar. Começou o jogo ainda muito retraído, né? Eles com muita posse de bola, a gente aceitando, né? Um pouco menos contundente. E aí, aos poucos, a gente foi se soltando, subindo um pouco mais a linha de marcação e fomos encaixar. Eu acho que os primeiros 15 minutos eles tiveram a predominância. Depois, a gente até, né, teve o gol, né? Mais uma nova imprudência da nossa parte. E aí, a gente adiantou um pouco mais a marcação, conseguiu equilibrar o jogo. E aí, nos 15 últimos minutos, a equipe se ouve bem, né? Tivemos boas oportunidades até de empatar o jogo no primeiro tempo. E aí vamos para o intervalo. Aí eu acho que o intervalo foi muito proveitoso. Eu acho que a troca do Pedro pelo Adrian surtiu muito efeito, né? E eu tinha muita preocupação do lado direito, né? Que eles faziam a saída de 3 e o lateral era muito agudo junto com o extremo. Eu coloquei o Juan do lado esquerdo, coloquei o Pedro do lado direito. E aí adiantei um pouco mais a marcação para tirar logo o tiro de meta deles, e aí a gente foi muito propositivo nos primeiros 15, 20 minutos, aí a gente acabou criando o gol, bola na trave, oportunidades,
e a gente equilibrou o jogo. Tá aí. Realmente a alteração do Marcelo Cabo no intervalo, acredito também que a chacoalhada que deve ter dado nos jogadores surtiram efeito, né, Pedro? A leitura do Marcelo foi correta, a leitura dele foi correta, foi aquilo que eu falei antes aqui. Deixaram a Ferroviária, né? É normal, vamos deixar isso bem claro também. Ferroviária jogava em casa, né? Então, quer dizer, toma a conta do jogo logo no início. Mas tem que se impor, é difícil, né? Quando você joga fora de casa é difícil você se impor, né? Principalmente contra uma equipe como a Ferroviária, vice-campeã da Série D, que chega com reforços e tudo mais. Mas depois não, depois o ABC conseguiu dar uma equilibrada, conseguiu entrar no jogo, como eu falei, a partir dos 30 do primeiro tempo, jogou até os 45, teve a oportunidade de empatar, repito, muitos disseram, Juan perdeu o gol. Não vamos tirar o mérito do goleiro de forma nenhuma, do Saulo, fez uma defesa espetacular e o Juan bateu muito bem na bola. E no início do segundo tempo, até os 20 minutos, aí só deu o ABC Futebol Clube, o ABC poderia ter vencido a partida. Agora, vamos ver como é que fica o ABC, né? Para o próximo compromisso contra o Náutico. É importante você vencer em casa, é importante você sempre pontuar dentro de casa, porque fora, meu amigo, o que vier é lucro, por isso que eu digo que esse empate eu considero como bom resultado. E o Náutico que não venceu na primeira rodada, o Náutico apenas empatou dentro de casa, Pedro. Então, São Bernardo. Exato, então eles chegam aqui para Natal, para o Frasqueirão, com uma pressão maior até do que a do ABC, né? Porque o ABC conseguiu um pontinho fora. Com certeza, e o Náutico vem para cá, o Náutico trocou de técnico recentemente, né? Ainda na primeira partida da decisão do Campeonato Pernambucano, o Náutico fez algumas contratações, mas pelas informações que eu tive, eu conversava com um amigo lá de Recife hoje pela manhã e ele me disse que o Náutico deixa muito a desejar, mas futebol é jogado dentro das 4 linhas, então eu espero que o ABC possa, do próximo sábado às 17 horas, levar para dentro de campo um pouco do que ele fez, ou talvez até muito mais do que ele fez nesse jogo de ontem. É importante frisar, Pedro, você mencionou aí o Wellington Reis, que já está aí contratado, será regularizado nos próximos dias no boletim informativo diário da Confederação Brasileira de Futebol. Quando ele estiver apto, Pedro, o técnico Marcelo Cabo terá uma outra opção, né? Ele poderá colocar ali um tripé, poderá colocar o Wellington na cabeça de área, liberando o Daniel, liberando o Varão. De repente o Gabriel Santiago jogando ali mais por dentro com o Alisson e o Pedro Felipe, ou o Pedro Felipe e o Juan. Ou ele pode também manter esse esquema do segundo tempo. Pode. Com o Pedro Felipe atuando por uma ponta, o Alisson atuando por outra ponta, ou centralizado com liberdade, com o Juan também encostando no ataque e o Gabriel Santiago municiando, junto do Eric Varão e do Daniel, sem um volantão. O Wellington Reis tem qualidade, mas se enquadra mais nessa característica de cabeça de área, né, Pedro? Eu prefiro o Wellington Reis, honestamente, se pudesse fazer a escolha, eu começaria com o Wellington Reis como titular, faria o que você acabou de dizer, daria mais liberdade para o Varão, mais liberdade para o Daniel e até mesmo para o Felipe pelo lado direito. Ele é um jogador que passa bem pelo lado direito, né? E com o Wellington Reis você tem, digamos assim, uma segurança maior. E aí a opção lá na frente, ele pode continuar com o Juan e com o Alisson, de repente ele pode fazer uma opção pelo outro jogador também, mas eu entendo que o Gabriel, esse não se pode mexer, esse estreou muito bem ontem, deve ser, não é o camisa 10, é o camisa 21, mas é o homem que, digamos assim, que joga com a 10, né? Então eu entendo que para o ABC Futebol Clube, sem dúvida nenhuma, esse empate de ontem dá uma tranquilidade maior para se trabalhar até o próximo sábado. Lembrando que o Felipe Albuquerque é um lateral direito mais avançado, como você bem destacou, Pedro, e às vezes eu percebia que o Manuel ficava um pouquinho mais... mais lateral, Manuel. Para compensar também essa subida mais excessiva do Felipe, que inclusive foi o Felipe que se antecipou numa jogada lá pelo lado direito, campo de ataque, e na velocidade deixou o Juan cara a cara com o goleiro. Foi uma jogada do Felipe Albuquerque. É verdade. Felipe é muito mais um ala, Romário ele é mais um lateral. O Manuel. Né? Desculpa, o Manuel. Embora o Manuel também tenha qualidade quando sobe, né? Bate forte a gol. Não, eu acompanho o Manuel, né? Manuel, ano passado, por exemplo, esteve muito bem na equipe do Mirassol. Esse ano ele praticamente não jogou, ele estava na Matonense. A Matonense tem Egídio, que você conhece bem, né, que já jogou em Fluminense, ainda joga, Palmeiras, joga, titular da Matonense. Qual a idade do Egídio? Deve ter 58, beirando aí 59. Mas joga, o titular. E o Manuel não vinha jogando. Então o Manuel ainda é carente de ritmo de jogo, que é uma coisa normal, uma coisa natural. Mas eu entendo que o ABC Futebol Clube ainda é
não é por causa desse empate, vamos deixar bem claro. Ah, não, o ABC empatou ontem, está tudo tranquilo. Não, não está. O ABC ainda é carente de contratações, principalmente contratações para o ataque, tá? Vamos deixar isso bem claro. O ABC tem lá na frente ainda, né? O Juan, o Alisson, o Daniel, tem o Esquilo que está machucado, né? Romário, que é chamado hoje por outro nome, que é o menino das bases. Lucas Gabriel, né? Parraguês está fora, não foi nem mesmo... Parraguês e o Henrique Ávila. Duas perdas irreparáveis, né, Pedro? Não faz sentido, né, cara, você ter esses dois jogadores, se você sabe que na realidade não vai aproveitá-los. Assim como outros que ainda estão dentro do ABC Futebol Clube. O Vitor Marinho, o Romário, são jogadores que, no meu entendimento, na realidade, o próprio Vinícius, que entrou ontem, são jogadores que você pode ir aos pouquinhos substituindo e trazendo jogadores, não para compor elenco, mas jogadores que venham para serem titulares ou, na pior das hipóteses, disputar posição. É isso, o ABC que agora encara o Náutico, como o Pedro bem frisou, no próximo sábado, às 5 horas da tarde. Pedro, o ABC vai jogar dentro de casa contra o Náutico, é um outro contexto. O ABC, nessa partida contra a Ferroviária, não tinha tanto a obrigação que terá nos seus domínios de propor o jogo. Será uma outra dinâmica, uma outra circunstância. O ABC tendo mais a obrigação de propor também, de trabalhar a bola. E aí? Aí tá, é totalmente diferente, né? Ontem o ABC foi para o jogo, primeiro já foi cabisbaixo, né? Devido ao que aconteceu no campeonato estadual. Apenas 2 jogadores como titulares que não participaram da campanha medíocre no campeonato estadual, Felipe e o Gabriel. Segundo tempo não, aí entrou o Turhan e também entrou o Pedro Felipe, os dois que foram contratados recentemente. O Wellington Reis já é conhecido, mas não viajou, além do problema do BID, ele tinha ainda uma virose. Agora, para o jogo contra o Náutico, aí não, aí quem joga em casa é o ABC. É o ABC que tem que propor o jogo, é o ABC quem vai sair para o jogo, é o ABC que vai ter a cobrança do seu torcedor. Isso é normal, isso é natural. Quem joga em casa sabe como é que funciona. E a pressão da torcida, quem sabe, né? O Frasqueirão voltando a ser o Frasqueirão que nós conhecemos de outrora, né? Onde nenhum clube, nenhuma equipe gostava de jogar contra o ABC Futebol Clube, porque sabia que teria muita dificuldade ali no Frasqueirão, coisa que não vem acontecendo nos últimos 2 anos, onde o Frasqueirão virou um salão de festas para os adversários. Então, vamos torcer para que o ABC do próximo sábado, contra o Náutico, volte a ser novamente aquele ABC que dá ao seu torcedor alegrias, que dá ao seu torcedor a esperança de dias melhores, porque do início da Série B para cá, do ano passado, no caso, né? Do início da Série B de 2023 para cá, o ABC praticamente aí não sabe o que é alegrias. O torcedor do ABC vive praticamente aí de tristezas, né? Com decepções de perda do campeonato estadual, perda desse ano novamente do campeonato estadual, eliminação precoce Copa do Brasil, Copa do Nordeste, queda para a Série C, mas eu espero que esses dias possam mudar, Hugo. A galera está interagindo conosco, Pedro, no 99930468, Zap. O Ninho, dizendo que o ABC vai dar uma lapada no Náutico, vai vencer por 3-0 e os 3 gols do Alisson. Ele está acreditando bastante aí no Alisson. O Alisson faria um golaço, aquele remate de esquerda ali. Chute bonito, hein, cara? Foi na gaveta, defesaça, né, Pedro? O Saulo é um grande goleiro, né? O Saulo foi goleiro do Botafogo aqui da Paraíba, é um goleiro espetacular. Ele fez 2 defesas, 3. Uma no chute do Manuel, uma no chute do Alisson, e no primeiro tempo, aliás, 4, né? E no primeiro tempo ele fez uma do Juan, e no segundo tempo também uma do Juan, naquela sequência, uma atrás da outra, primeiro chute do Juan e depois do Manuel. Então, mas valeu sim, para o torcedor do ABC que vinha aí se lastimando, se lamentando, reclamando. Mas foi um empate. Sim, foi um empate, mas foi um empate que deixou o torcedor um pouco mais alegre. Eu vi muitos comentários também nas minhas redes sociais, mas Pedro, a Ferroviária é horrível, é ridícula, coisa e tal. Vocês lembram do Londrina no ano passado? Você quer uma equipe pior do que aquela do Londrina? E o ABC conseguiu perder a primeira partida da Série B o ano passado por Londrina. Então, meu amigo velho, a Ferroviária, que é a vice-campeã da Série D, que fez boas contratações buscando jogadores da Série A2 do Campeonato Paulista, sem dúvida nenhuma é a equipe mais qualificada do que a equipe do Londrina. Era uma das favoritas da Série A2, caiu nos pênaltis para o Juventus da Moca, né? Inclusive trazendo aí o artilheiro da Série A2 do Paulistão, jogador cobiçado por vários clubes do Noroeste, ou seja, tem bala na agulha a Ferroviária. Araraquara é uma cidade muito cara, né, velho? Rica,
cidade de indústria, cidade de comércio. Então, isso aí é normal, é natural os clubes paulistas contratarem, né, ter o poder aquisitivo de compra na hora de negociar, de contratar em relação aos clubes do Nordeste. A dúvida, Pedro, ainda no ABC, antes da gente virar e falar também do América, a dúvida para a próxima partida, acredito eu, além do volante, né? Será que o Wellington vai voltar? Será que ele... Eu acredito que Adrian vai ser sacado do time, quem entra no lugar do Adrian, uma outra dúvida também, será o Pedro Felipe, será um outro volante? Quem será o companheiro do Eduardo Churran? Ou será que ele vai manter essa dupla com o Wesley Santos e o Richardson? Porque eu acredito que o Eduardo Churran chega para ser titular. E aí, se tiver de ser ou o Richardson ou o Wesley Santos, um dos dois, quem que será o titular? Eu não acredito que ele mude. Não é pela falha do Wesley, né? O Wesley falhou, vou deixar isso claro mais uma vez, né? Mas é aquela coisa, amigo, você na hora que você começa a adquirir confiança, né? Então você não tem por que estar mudando constantemente. Eu não acredito que o Marcelo Cabo mude, né? Talvez até nem mesmo o Wellington ele coloque como titular de início. Ele pode repetir a equipe, até porque o Adrian, mesmo não estando bem ontem, mas se fora de casa ele jogou com 2 meias de ligação, acredito eu que em casa, buscando a vitória, aí é que ele deve sim permanecer com 2 meias de ligação. Não acredito que vá para 3 atacantes, eu acredito muito mais que mantenha essa mesma pegada. Um 4-2-2-2, né? Com 2 meias, 2 volantes e 2 atacantes. É isso. Agora, Pedro, falando do América de Natal, que vai jogar contra o... Maracanã, não é o estádio, tá, minha gente? É o time, Maracanã. Fora de casa o jogo. O América me parece que não está se movimentando no mercado, né? Trouxe o Ferrugem, que jogou pelo Baraunas no estadual, e mesmo com as saídas do Juliano, de outros jogadores aí do ataque que não corresponderam, a SAF não trouxe nenhum atacante até o momento para repor essas saídas, né? Mesmo precisando de jogadores insinuantes, de velocidade, já que o time trabalha bem a bola, tem aproximação, tem aquele jogo apoiado, né, que os treinadores falam bastante disso, mas falta mais jogadores que desequilibrem na velocidade, né, Pedro? Hugo, muitos torcedores, né, questionam isso. Pô, o América não contratou? Não, o América ainda não contratou. Como você bem disse, a não ser o Ferrugem. Ferrugem que é uma aposta. Ninguém pode chegar para dizer que Ferrugem é titular, até porque na posição do Ferrugem o América tem ali naquele setor seus melhores jogadores, os jogadores de mais qualidade, né? O América tem ali o Souza, o América tem Ferreira, que é um terceiro zagueiro que está muito bem, o América tem Norberto, que faz muito bem aquilo ali, quando precisa tem o Rodriguinho no banco. Então, quer dizer, o Ferrugem chega para compor o elenco, muito embora eu acredite que se Ferrugem vier a ter oportunidade, ele pode ir a ser titular. Agora, é muito visível a necessidade do América de jogadores de frente e de um lateral esquerdo, além de um camisa 10. O América não tem um camisa 10. Não insistam com o Mateuzinho, porque já ficou provado que Mateuzinho não é esse jogador que o América precisa. Desde o ano passado, nós tivemos Série C, nós tivemos campeonato estadual, onde o nível é bem menor, né, em relação ao campeonato da Série C, e o Mateuzinho não conseguiu mostrar nada positivo. Então, o América é carente. Agora, a SAF vai contratar? Não sei. Talvez esteja esperando aí por esse jogo do Corinthians, afinal de contas, esse jogo do dia 1º de maio, ele vale 3.400.000. Só que tem um detalhe, né? Já deu outro probleminha, que agora a CBF resolveu antecipar o jogo para as 20 horas. Se antes, às 21h30, a administração do Arena, né, já estava preocupada, porque vai ter uma corrida no entorno... Corrida Sesc. Exatamente, no entorno do Arena, você imagina 1h30 antes. Quer dizer, meu amigo, aquela 1h30 que você teoricamente teria para organizar algumas coisas, você já não conta. Acredito que será adiada a corrida do Sesc. Não acredito de forma nenhuma. Eu encontrei com um assessor de imprensa hoje pela manhã, no próprio Sesc da Avenida Rio Branco. Então você tem novidades. Tenho, né? Ele ficou de me passar a informação, ainda não me passou, mas ele disse que existe a possibilidade. Então, novidade de ser adiado, e aí ele estava lamentando bastante, porque tem gente que corre o país inteiro, participa dessas maratonas, que já paga o pacote, a estadia em hotel, e aí talvez eles tenham até que ressarcir, né? Eu confesso a você que para mim é uma surpresa
isso que você está me falando aqui, porque eu imaginei que o Sesc ia bater pé e ia dizer, não, eu não tenho comando. Mas não está fechado ainda, a gente está aguardando os desdobramentos. Ok. Olha, Pedro, estão interagindo conosco o Josivaldo, do bairro Planalto, muito obrigado pela sintonia, Josivaldo, dizendo, para o América conquistar esse acesso tem que trazer experiência. Aí ele falou aqui do Pardal, do Wallace Pernambucano e citou o Cascata ainda joga? Ele tá de sacanagem, né? Ele tá de sacanagem. Ele tá O Cascata, eu acho que foi. ele tá de Cascata não brincadeira. joga mais, né? Deve ser torcedor do ABC, como é o nome dele? O Josivaldo, do bairro Oswaldo, Planalto. tenho certeza que você é torcedor do ABC, você Tá de tirando sacanagem. onda Tá aqui, né? tirando onda, tá de sacanagem. Mas vamos lá, vamos para a próxima. Mas nenhum dos três ainda dá. O Cascata está aposentado, né? É Pedro? isso, cara. Pelo Mas amor de o Deus. Cascata. Só Vai faltou trazer, ele citar aí o Max também, pô. Pelo amor vai de Deus. trazer né? Pancinha para jogar na deve América ser também, Pancinha. com 80 anos. Não tem isso não. Tem que olhar para frente, os nossos dirigentes. Mas o têm que Wallace olhar está na pra frente. atividade, né, Pedro? Olha, Foi cotado no ABC o Wallace. a partida que eu assisti do Wallace, O Wallace. o Wallace pernambucano, o Wallace, ele tá bem, sabe, bem fora de forma. Se ele melhorou, confesso a você que eu não sei nos últimos 20 dias. Mas a última partida que eu vi de Wallace, cara, ele estava bem fora de forma. Eu não acredito que a direção do América pense em Wallace, em fulano e Beltrano que já passaram por aqui. Tem que olhar para frente, cara, tem que esquecer essa história dos mesmos treinadores, dos mesmos jogadores. Pô, tem tanta gente nova aí surgindo no futebol, seja como técnico, Querendo seja a oportunidade. Querendo e tendo futebol para isso. É verdade. Você entendeu? Então por que eu vou estar me prendendo sempre aos caras lá de trás, sabe? Daqui a pouco o cara pediu aí Cascata, Pardal, ele vai pedir Max. Cascata acho que nem joga mais, né, Não Pedro? joga mais. Ele vai pedir Max, ele vai pedir Pingo, lembra de Pingo? Lembra de Pingo? Aí pedir Gito para ser o quarto sabe, zagueiro. Claro que isso é uma brincadeira do cara, eu até entendo, é gozação. Mas, cara, é aquela coisa, os nossos dirigentes, se você diz assim, eu trouxe um Wellington Reis, o ABC. Maravilha, o Wellington Reis está em atividade, tá? O Wellington Reis saiu agora em dezembro do ABC, foi campeonato paulista, disputou pelo Santo André, e o ABC trouxe de volta. Até aí tá tudo bem. Agora, pô, um cara que passou aqui há 4 anos, 5 anos, aí os caras começam a lembrar fulano de tal. Isso é coisa de empresário, isso é coisa de alguém da mídia que quer colocar os amigos dos amigos nos clubes deles, tudo. Não existe isso. Tem que olhar para frente, tem que pensar em novos jogadores, novos técnicos, novos superintendentes, novos executivos de futebol. Tem que esquecer essa coisa do passado. O nome já diz, passado. Ficou lá atrás. Ô Pedro, antes da gente finalizar, tem algumas pessoas ligam para cá, minha gente, quer interagir, manda mensagem, tá? Difícil, e não por né? áudio, por É texto, difícil. por texto. Hoje o Flamengo joga naquela altitude de La Paz, né? Contra o The Strongest. Difícil, né, o jogo para o Flamengo, porque tecnicamente esses times da Bolívia não são grande coisa, mas nessa altitude é até desumano jogar lá, né, Pedro? Mas a diretoria do Flamengo fez uma coisa muito correta. A diretoria do Flamengo deixou para viajar de última hora, né? Foi para uma cidade vizinha e faltando apenas, se eu não me engano, 3 horas para o jogo, que eles, aliás, eles vão chegar faltando 3 horas para o início da partida, para não dar a história do efeito, né? Já chegar ainda respirando o ar nosso aqui. Então, tá correto. O Flamengo, eu até cito isso hoje na minha coluna do Agora RN, o Flamengo, ou a CBF faz um fair play financeiro para Flamengo e Palmeiras, ou nos próximos 20 anos nós só teremos ou um ou outro sendo campeão. Ou seja, vai haver a espanholização do futebol brasileiro, que já está acontecendo, Veja né? só, eu ontem assisti, eu não sei se você teve a oportunidade, a entrevista da presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, né, no Sem Censura. Aliás, parabéns, e que entrevista espetacular. Ela falando sobre o machismo no futebol, como é difícil para ela como mulher, as pessoas, sabe, acreditarem, as pessoas entenderem que ela está ali porque ela gosta e porque ela sabe fazer, entendeu? Como ela diz não, ela diz, eu gosto de dizer não olhando para o cara, eu olho para o jogador, para o técnico, não, e acabou. Então, quando você olha Palmeiras e Flamengo, cara, nesse último jogo do Flamengo contra o Palmeiras com a equipe principal, o Flamengo tinha 8 jogadores fora que seriam titulares em qualquer clube do futebol brasileiro. É uma seleção. O Flamengo não tinha Cebolinha machucado, Gabigol suspenso. Olha quem estava no banco de reservas do Flamengo. Davi Luiz, o Léo Ortiz, que veio do Bragantino, o Dela Cruz, Pedro, o lateral direito, que me foge o nome agora, que é o reserva do Varela, tá? Que estava machucado, sim. você sabe quem é, né? Quer dizer, esses caras seriam titulares, Gerson,
Gerson, tá? Qualquer time do mundo. Então fica difícil você olhar para o Botafogo, para o Vasco, para o O Internacional. próprio menino que veio do Palmeiras, uruguaio, que me fugiu o nome também aqui. É, o Ayrton foi o titular, então... Sim, o Vina, bem Vinha, lembrado. Então, quer dizer, Seleção uruguaia. esses 8 jogadores, eles são titulares em qualquer clube do futebol brasileiro. Então, Flamengo e Palmeiras, eles sobram. O Flamengo é qualidade, o Flamengo busca qualidade. O Flamengo demora a contratar, mas só contrata jogadores de E qualidade. desfalca os rivais, né? Também, Pedro. Desfalca os rivais, né? Esse é o problema. Por exemplo, antes, já está em cima aqui, já está na conta, né, Igor? Está assinalando ali. Por exemplo, o Flamengo foi campeão de Libertadores, quase foi campeão mundial novamente, tirando o Gabriel do Santos, tirando a Arrascaeta do Cruzeiro, tirando o Bruno Henrique do Santos. Sim, sim. Ou seja, ele tirando os melhores jogadores dos concorrentes. Ele está certo. Não tem nada Ortiz de errado, agora do não. Bragantino, né? Exato, Está exato. correto. Então, quer dizer, Flamengo e Palmeiras, eles na realidade, eles sobram. Não tem culpa nenhuma. Se tenho dinheiro, amigo, vou lá e compro. Eu tenho dinheiro, eu compro o que eu quero, tá? Agora, tá ficando até, digamos assim, sem tesão se assistir, porque ou dá um ou dá outro. Não tem como você Disputar. apostar em qualquer um outro clube a não ser Flamengo ou Palmeiras. É isso, Pedrão. Fim de papo. Amanhã a gente está de volta Um grande aí. abraço, muito obrigado a todos e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, minha gente. Até amanhã, a partir de 1h20 da tarde, estamos de volta. Valeu.